A paz seja com todos, que a misericórdia de Deus nos alcance. A paz do Senhor, noiva. Espero que você esteja bem, porque estamos à espera do Mestre, do nosso noivo querido, e precisamos estar atentos, animados e vivendo, um dia após o outro, um dia após o outro. Embora os dias sejam muito maus, nós precisamos manter firmes a nossa convicção, a nossa esperança, um animando o outro. Quem estiver meio desanimado, comece a se animar, porque o Senhor está vindo buscar a sua noiva. Para nós aqui já deu, para nós não tem mais nada que venha agregar, na verdade. Já não cabe mais a noiva do Cordeiro aqui. Resta somente o momento em que ele vem buscar. E enquanto ele não vem, enquanto ele não chega, nós precisamos ir vivendo, trabalhando e nos adequando um dia após o outro às realidades que estão adiante dos nossos olhos, né? Diante dos nossos olhos. Eu quero dar uma rápida pincelada aqui na doutrina que nós demos nesse mês de agosto aqui na ISCR, relacionada à criação dos filhos, relacionada à educação dos filhos, né? Então, eu quero que, de uma forma assim, breve, sucinta, panorâmica, trazer o assunto que nós trabalhamos esse mês, que nós intitulamos como Protejam seus filhos. Protejam seus filhos, certo? Gostou do assunto? Você é pai, você é mãe? Gostou do assunto? Então fica aqui, fica com a gente até o final do vídeo, que com certeza vai ser de grande importância para você, certo? Não é pai, não é mãe, fica também. Se é filho, fica também, porque aí você acaba aprendendo para quando você for papai ou mamãe, você já saber algumas coisinhas, certo? Protejam seus filhos, protejam seus filhos. Lá no Salmo 127, dos versículos 3 ao 5, você, por favor, leia aí. Eu vou somente citar a parte que mais é evidente aqui, já para a gente ganhar tempo mesmo. A Bíblia lá, ela vem falar sobre a herança e diz: filhos são herança do Senhor. O Senhor nos deu esta herança. E herança é algo que você não batalha, você não fez nada para ter, né? Você tem porque alguém trabalhou por você e deixou para você. Isso é uma herança. Se você trabalha, não é herança. Se você peleja por ela, não é herança. Porém, quem recebe uma herança tem uma responsabilidade: cuidar, né? Cuidar para que aquela herança cresça, para que aquela herança faça de você, no caso dos filhos, perpetue você. É sobre isso mesmo que nós vamos conversar. O vídeo todinho, né? Filhos são herança. Filhos são um presente de Deus que Deus nos dá. Quando nós nos unimos, o homem e a mulher, e daquela união geram-se os filhos, e os filhos são a herança que o nosso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, nos dá. Então, a responsabilidade de cuidar, de educar, de instruir é única e exclusivamente do pai e da mãe. Os outros são auxiliadores. As pessoas que passarem pela vida dos nossos filhos serão auxiliadores, mas nós, pais, temos a obrigação de cuidar, somos os cuidadores, os instrutores, os tutores dos nossos filhos, da nossa herança, certo? Nesse primeiro momento, nós temos 4 tópicos para tratar e não vamos tratar aprofundadamente como nós fizemos lá na doutrina, que foi um mês inteirinho para a gente trabalhar esse assunto. Então, nós vamos dar uma pincelada aqui por cima. Proteja seus filhos. 2 pontos foi o primeiro encontro que nós tivemos.
das trevas espirituais e proteja seus filhos dos abusos sexuais. Das trevas espirituais, nós podemos ensinar os nossos filhos a verdade, ensinar os nossos filhos a Bíblia Sagrada, instruí-los no caminho do Senhor e orar por eles sempre. Mas para que eles sejam protegidos das trevas espirituais, eles precisam ter luz, eles precisam conhecer a luz. Então, nós podemos, desde pequenininho, colocar na mentezinha deles, colocar na vida deles a palavra de Deus. Porque mesmo quando eles crescerem, eles não vão se desviar. Então você protege, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele quem do caminho que você ensinou. Se você ensinou o caminho de trevas, ele vai andar pelo caminho de trevas. Se você ensinou o caminho de luz, ele vai andar pelo caminho de luz. É assim que funciona. Então proteja seus filhos das trevas espirituais. Existe um poderio de trevas terrível que está atacando as crianças, jovens, e se nós que somos pais aprendermos a protegê-los, como é que é, missionário? É muito simples. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Tem muitos pais que botam os filhos de castigo para ler a Bíblia. O castigo agora é ler a Bíblia. Você não está fazendo uma coisa boa para o seu filho. Ele vai crescer com raiva da Bíblia. Então, quando ele crescer, ele não vai nem querer saber de Bíblia. Obriga o menino a orar para falar com Deus quando está com raiva, quando fez algo errado. Isso não é um castigo. Você deve botar ele para orar junto com você em momentos bem maravilhosos, que é para ele aprender apreciando a Deus. E em momentos difíceis, para ele aprender indo em busca do socorro de Deus. E não de um Deus iracundo, um Deus irado que vai bater, que vai castigar. Não faça isso. Proteja seus filhos das trevas espirituais, como é missionário ensinando a verdade, ensinando o caminho. Segunda coisa proteja seus filhos dos abusos sexuais. Meus irmãos, nós estamos em tempos difíceis, já foi. Antigamente na Bíblia tem vários relatos de abusos, né? Mas nos dias atuais, assim, está absurdo, absurdo. Então, qual é o conselho que nós damos para os pais, para as mães? Escutem as suas crianças, ensine elas a falar, deixe elas confiarem em você. Se ela só tem medo de você, se ela passar por uma dificuldade, por um abuso, ela não vai ter coragem de lhe contar. E existem muitos fatos em que a criança conta, a criança dá demonstração, mas os pais não acreditam nela, a mãe não acredita principalmente. Então, acreditem nos seus filhos, preste atenção nos sinais. A criança é animada e de repente ficou desanimada. A criança desmaia na escola, a criança vive agitada, chorando, adoece do nada, tem uma febre na presença, quando ocorre qualquer fato de alguém chegar e ficar por ali na casa, a criança adoece, tem febre, essa coisa toda. Preste atenção no que as crianças dizem. Às vezes a gente quer obrigar nossos filhos a abraçar um tio que ela não gosta de abraçar. Então, se a criança não quer abraçar, não precisa abraçar, e ponto final. Ouçam o comportamento, preste atenção no comportamento dos seus filhos, porque os abusos sexuais são muito grandes e está em todo o canto. E no geral, os abusos não são com pessoas estranhas, mas são com pessoas próximas que você confia. Então fique atento, escute seus filhos. Se você é um pai, se você é uma mãe, escute os seus filhos. Preste atenção na linguagem deles, preste atenção no comportamento deles, principalmente perto daquele tio, daquele conhecido. Você fica prestando atenção, tá certo? Preste atenção. Nós continuamos ainda trabalhando sobre o tema Protejam Seus Filhos, sobre as armadilhas da inteligência artificial. Nós não podemos entregar os nossos filhos a babás eletrônicas, nós não podemos entregar os nossos filhos ao Deus dará, deixando ele diante dessa grande armadilha que, na verdade, é a tecnologia, não somente para criança, a gente sabe que gente adulta também cai em muitas armadilhas, né, dessa inteligência artificial.
que oferece M coisas. Então, não tenha preguiça, deixe um tempo reservado para você assistir as coisinhas que seu filho assiste, para você entender o que é que seu filho está vendo. Sabe por quê, meu querido e minha querida mãe e pai responsáveis? Sabe por quê? A mentezinha da criança está ali aberta, recebendo todo tipo de informação para ela levar para o seu futuro. A partir do momento que o caráter da criança, a mentalidade da criança fechou, encerrou por volta entre 7 e 9 anos, essa criança já vai executar aquilo que ela viveu na sua infância. Eu não sou uma profissional, né, nessa área para explicar detalhadamente em termos técnicos, mas eu sou mãe, né, e cuido de professora e cuido de gente já há um bocadinho de tempo, então a gente entende mais ou menos como é que funciona o processo na prática. Então, tenha cuidado, observe o que é que seu filho está assistindo, observe com quem ele está conversando no celular, observe essas coisas, porque o que eu vejo de mães chorando e dizendo, não sei como foi que aconteceu isso, meu filho não sai de casa, que não sei de quê, então tenha cuidado, tenha cuidado. O adulto, a gente já não pode mais interferir tanto, mas a criança a gente pode e deve olhar tudo, fiscalizar tudo e tomar cuidado, porque existem muitas armadilhas para os filhos da gente na chamada internet, não é? Continuando, nós vimos o mundanismo nas crianças, herdado por seus pais, tipo o estilo, né? Muitas vezes. Então, no geral, os pais fazem dos filhos minis deles, né? Então, minis da pessoa. E é isso daí que a gente vê. A criança, ela é o reflexo de onde ela vive. A criança ela é o reflexo do pai, é o reflexo da mãe, né? Então nós temos que ter cuidado como crentes para não colocar nos nossos filhos o mundanismo que muitas e muitas vezes está dentro da gente entranhado e como a gente não pode fazer aquilo ou não quer ou se sente constrangido por estar dentro de uma igreja, mas aí transfere para a criança, aí a gente vê o modo de vestir, a gente vê o modo de se comportar, a criança diz palavrões, mas a pessoa na igreja é aquele santo, só que em casa não é. Aí a criança reproduz as coisas e a gente acaba percebendo quando está em grupo. Então, o mundanismo, a mãe, ela não quer se vestir com pudor, se veste porque se sente obrigado, porque ninguém é obrigado a nada, mas se sente obrigado por estar numa igreja, por estar numa reunião. Mas aí ela transfere para a filhinha dela todo o desejo que ela tem, todo o mundanismo que há dentro dela, ela transfere para a criancinha. Então ela veste a criancinha como mini mulherzinha, né? Ela não deixa a criança ser criança, não veste a criança como criança, veste a criança como mulherzinha. Então é aquelas roupinhas de mulherzinha que mini mulherzinha. Amados, nós já estamos vivendo num país e num mundo onde os estupros são assim absurdamente grandes. Aí você pega a sua filhinha e do tamanho de nada e ainda fica vestindo ela de uma maneira que vai provocar, né? Então, não faça isso não. Esse foi um outro cuidado, um outro tema que nós tratamos. Na sequência, nós falamos sobre o poder da oração intercessória pelos nossos filhos. Nossos filhos, eles crescem, mas nós não podemos parar de orar, nós não podemos parar porque pai e mãe têm um poder incrível sobre a vida dos filhos. Tanto espiritual, poder espiritual, porque nós temos um campo de proteção sobre o nosso DNA, sobre nossa família, como também naturalmente, né? Há um poder muito grande nas palavras do pai, nas palavras da mãe. Então tenhamos todo o cuidado para que nós, com as nossas palavras, não venhamos amaldiçoar nossos filhos. Infelizmente cometemos tantos erros. Quantos erros eu cometo e cometi. Mas quando nós não sabemos, o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Ele leva em conta a partir do momento que você fica sabendo. Então, você que amaldiçoa seu filho, que diz palavras, você está amaldiçoando com palavras ruins.
Não diga isso. Não diga isso. Não faça isso. Não amaldiçoe seu filho. Antes, use o poder que você tem para orar pelo seu filho, para abençoar o seu filho. Passe sobre o seu filho bênção de Deus e diga: você, a bênção do Senhor está chegando sobre você. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Você pertence ao reino de Deus. Nós não geramos filhos para perdição. Então são palavras de bênção, são palavras que elevam, são tipos de oração que tira a criança, o rapaz, a moça, o senhor, a senhora que seja filho do poço, da lama. É importante demais que você faça isso. É importante. Ore pelos seus filhos, ore. Não deixe de orar, não desanime. Mesmo que pareça que está tudo errado, que você não vai conseguir. Não desanime. Deus há de prover uma saída. E Ele vai fazer porque Ele é fiel, certo? O poder da oração é importantíssimo. O poder da língua, o poder do abençoar a sua família, abençoar os seus filhos. E, finalmente, nós tivemos o quarto tópico, que foi o que nós trabalhamos por último, agora há pouco. Na verdade, hoje é sexta-feira, nós trabalhamos na quinta-feira. E esse tópico, que é filhos debaixo da proteção dos pais e o resultado. E nós trabalhamos 3 pontos, né? Nós trabalhamos a história de José, nós trabalhamos a questão das imagens de escultura e imagens de escultura. E falamos também de Jacó e as varinhas que ele descascou e colocou na água. E aí nós começamos por aí. Jacó, ele já tinha casado e aí ele pediu para Labão: olha, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar das minhas mulheres, dos meus filhos, e eu preciso ir embora, me dê um salário, né? Eu trabalhei a vida toda aqui para você e só empobreci e você enriqueceu, mas agora eu preciso cuidar da minha casa também. E aí, quem leia lá, né, em Gênesis 30, você vai saber do que eu estou falando. Gênesis 30, do versículo 37 em diante. Então, o Jacó, ele começou... ele pediu para que Labão desse para ele uma herança, né, alguma coisa. Acontece que o Jacó, o Labão, ele enganou a Jacó. Eu quero tirar dúvida do que eu falei aqui, se é Gênesis 30 mesmo, viu? Fiquei em dúvida, por isso que eu estou gaguejando. Deixa eu procurar aqui para vermos se é isso mesmo, se é o 30, para eu não estar falando bobagem aqui, até porque a mente já está meio falha. Então, às vezes a gente fala uma coisa e fica aqui gravado sem ser aquilo. Um equívoco grande, né? Então, deixa eu procurar aqui rapidolas sobre... É isso mesmo. Gênesis 30, do 27 em diante, e não 37, como eu falei. Então, o que que o Jacó faz? O Labão impede ele de ter as ovelhas do jeito que ele queria e retira do rebanho os bezerros, os bodes, aliás, que poderiam reproduzir. Então, e deixou só os branquinhos, porque Jacó disse: ó, o que tiver de ovelha malhada, que era mais difícil, então é meu, e o que tiver de ovelha limpinha, branquinha, é teu. Acontece que o Labão tirou do meio do rebanho todos os bodes que podiam, todos os carneiros que podiam gerar ovelhinhas malhadas e listadas. Então, Jacó não teria nada, basicamente, né? Então, o que é que ele fez? Jacó pega e descasca umas varas e bota dentro da água para as ovelhinhas, quando forem tomar água, olharem para aquilo dali, quando gerarem as suas ovelhinhas, gerarem conforme aquela vara.
E assim aconteceu e Jacó ficou riquíssimo, né? Bastante ovelhas. O que é que acontece com o que é que a missionária quer trazer com isso daí? Eu quero dizer que ovelha gera o que ela vê. Essas ovelhinhas, elas viam as varinhas e geravam conforme as varinhas. Amados, os nossos filhos, eles vão gerar também o que eles veem. Então, o que eles veem em casa, o que eles veem na escola, o que eles veem na sua infância, é o que ele vai se transformar no futuro. É o que ele vai gerar. Então, tome cuidado com o que os seus filhos veem, com o que você permite que os seus filhos vejam. Certo? Observe bastante, porque a visualização é algo muito poderoso. A visualização, ela gera coisas. Veja que as ovelhinhas geraram do jeito que estava lá a varinha exposta para ela. O que você expõe, ao que você expõe os seus filhos, ou a quem você expõe os seus filhos, é justamente aquilo que eles vão gerar. Segundo tópico, porque já está ficando longo o vídeo, né? Dentro desse último assunto aqui, é em relação às imagens de escultura. Por que que Deus não permitiu, em hipótese nenhuma, ninguém ter imagem de escultura? Por quê? Porque Deus conhece a imaginação e Ele quer que isso esteja aflorado o tempo todo. Jesus, ele trabalha na imaginação também. Ele trabalhava incentivando a imaginação através das parábolas, através das falas que ele dizia e das comparações. Jesus incentivava a imaginação dos que o ouviam. Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabe que a nossa imaginação, ela é bloqueada a partir do momento que se coloca uma imagem ali, tá? Então, se alguém diz, olha, imagina aí um Fusca vermelho. Se você não tem a visão, você vai criar ali. Então, seu cérebro vai movimentar. Mas se eu pego uma imagem e eu apresento, digo, olha para aqui, para esse Fusca vermelho, seu cérebro não tem problema nenhum. A sua visão já visualizou e vai gerar aquilo que eu quiser que gere. Porque se eu apresentar a imagem de um Fusca vermelho, seu cérebro vai dizer, é um Fusca vermelho, vai identificar imediatamente. Mas se eu não apresento nenhuma visualização, então a imaginação vai crescer. Deus, ele não quer que nós comparemos ele com nada, com nenhuma imagem. Ele quer que você use a sua imaginação e deixe ele trabalhar nessa sua imaginação para que ele possa se revelar a você, para que ele possa se revelar aos seus filhos. Então, tomemos cuidado, o Senhor não quer, em hipótese nenhuma, que nós façamos comparação com Deus. Ele é único e ele se revela do jeito que ele quiser. Cabe a nós instruir nossas crianças. Tomemos cuidado com o que elas veem, tomemos cuidado com o que nós colocamos diante delas. Por quê? Porque para ela ter imaginação e desenvolver ainda mais a mente. Por fim, eu quero falar sobre comparação. Quando nós ficamos comparando muito um filho com o outro, eles sofrem. Então é necessário que a gente não compare. Todos são diferentes, todos. Todos, cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua personalidade. Então, não devemos estar comparando ou dando privilégios. Nós devemos tratar e amar de cada um conforme a sua personalidade. Isso é fato. Eu não posso tratar um filho meu igualzinho eu trato o outro, porque a personalidade desse é diferente desse. Mas o amor e a intensidade e o cuidado é exatamente do mesmo tamanho, é exatamente com a mesma intensidade. Quem é pai e mãe sabe disso, e quem não é ainda, quando for, vai lembrar do que eu estou dizendo e vai dizer verdadeiramente. O amor é o mesmo no tamanho, na intensidade, mas é diferente no trato, né? Então, aconteceu um fato com um personagem muito importante, que é José. José era o filho queridinho do pai. Só que esse queridinho do pai, o pai, se ele tivesse tido um pouquinho mais de sensatez ali, calma, ele não teria provocado tanta dor no José. Você vai dizer, missionária, mas aí o José não ia para o Egito. Bom, Deus tem seus projetos, tem seus caminhos. Eu não estou aqui querendo puxar por outro lado. Eu quero trazer a comparação e o que é que provoca quando comparamos ou quando colocamos em um nível mais elevado que os outros. Jacó recebeu uma túnica de várias cores. O que foi que provocou nos irmãos? Raiva, ódio, a ponto de quererem matar
o José. E isso acontece de verdade. Eu ouvi um noticiário há algum tempo, pouco tempo, de que uma família tinha 2 filhos. Então o mais velho era muito desprezado, porque o mais novo era o caçula e era aquela coisa, sempre tinha que proteger, cuidar, e ele foi ficando de lado, de lado, de lado, e foi criando ódio do irmãozinho dele. Então a primeira oportunidade que ele teve de ficar sozinho com o irmão, ele matou o irmãozinho dele. E aí levaram para cuidados e psiquiatra e não sei de quê, então acabaram descobrindo que ele tinha ódio do irmão porque os pais amavam mais o irmãozinho do que a ele. Justamente o que aconteceu com José. O missionário Mausoto era um rebelde, mas era filho também. Filho é filho, filho é herança. Seja ele rebelde ou obediente, ou aquele que te dá alegria, ou aquele que te dá tristeza. São filhos. E eles serão tratados, cada um conforme a sua personalidade. É assim que tem que ser. Então, esse vídeo aqui é mais para os pais. Foi uma pincelada rápida da doutrina que nós demos agora em agosto de 2021. E eu espero ajudar vocês. Se não entendeu, volta ao vídeo e pegue tópico por tópico, porque nós falamos de 4 tópicos principais e dentro de cada um dos tópicos, 3 tópicos inclusos ali na doutrina, certo? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua família, pelos seus filhos e por você. Pai, essa pessoa que está ouvindo e assistindo esse vídeo agora é filho, é filho. E, Senhor, agora esse filho também é pai, é mãe, e muitas vezes fica confuso como é que eu vou fazer. Pai, só o Senhor para nos orientar. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor oriente essas famílias, que o Senhor abençoe todas as famílias, que o Senhor estenda suas mãos sobre essas mães que estão aflitas, desesperadas, desenganadas, ó Deus eterno, desiludidas e por aí vai. Assim também como alguns pais que se encontram frustrados por terem falhado na criação dos filhos. Mas o Senhor tudo pode. Pai Celestial, muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós queremos, mas Senhor, ajuda-nos a dar aos nossos filhos o necessário para eles terem equilíbrio e ajude esses pais e essas mães que estão sem saber o que fazer. Ajude-os, oriente-os. Em o nome precioso de Jesus é a minha petição. Amém? E glória a Deus. A paz do Senhor para todo mundo. Deus abençoe vocês.